Você tem medo de cobrar o preço justo, pelo seu serviço e perder o cliente? Então tem muito dono de marcenaria que tem medo. Então, boa noite a todos, sou o Lígio, isso aqui é a Jamile. Essa é a Jamile, vamos falar um pouquinho aqui. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, a mais uma live do Caos ao Lucro na marcenaria. E a gente sabe que tem muito dono de marcenaria que muitas vezes tem medo em passar o orçamento com o preço correto ali para o cliente, muitas vezes com medo de perder aquele negócio, tá? Aqui a gente mostra para vocês, de uma forma simples, como organizar a sua marcenaria, para você parar de trabalhar no sufoco e realmente focar no que mais interessa, que é ter lucro, né, e prosperar na marcenaria, né? Porque não basta somente fazer móveis, né? Você tem que sobrar dinheiro no final do mês, cara. E muita marcenaria, infelizmente, trabalha, aí o cara muitas vezes, o dono da marcenaria, o marceneiro não prospera, infelizmente. Então essa é uma realidade que a gente está aqui compartilhando conhecimento da administração da nossa marcenaria, como que a gente chega no nosso lucro, passando isso para que você também consiga, né, mudar a sua estratégia comercial, a sua forma de agir, a sua forma de negociar, a sua argumentação, passar mais profissionalismo para que você consiga ali converter uma venda que realmente vai trazer um resultado financeiro positivo para a marcenaria, tá bom? Então o objetivo maior é esse. Boa noite a todos, essa é mais outra live dessa semana, né? E o tema é justamente esse, né? Você tem medo de cobrar o preço justo e perder seu cliente? Esse é um medo que a gente vê muitas pessoas falando que o mercado não quer pagar o preço justo, a gente vê muito isso. E antes da gente começar, gente, quem ainda não segue a gente, dá o like, compartilha. A gente também está em outras plataformas, não só aqui. Procura lá, Gestão Marcenaria. Você vai encontrar nossas redes Gestão aí. _Marcenaria. Mas o assunto de hoje é esse. Muitas vezes as pessoas têm, os donos de marcenaria têm medo de cobrar o preço justo e perder o cliente, né? Isso a gente escuta demais. Escuta muita gente falando isso, muita gente falando reclamando que o mercado não quer pagar o preço justo, reclamando que não da concorrência tão impossível, que fica, né, tentando abaixar o preço para passar o preço para o cliente, que ele acha, não, o cliente não vai fechar. Né? O cliente não vai fechar por esse preço. Né? Fica naquele, achando que o bolso do cliente é o mesmo que o seu. Esse é um grande problema. Tem frio na barriga, né? Sente frio na barriga na hora de dizer o valor do projeto para o cliente. Você passa por isso? Se passa, comente aqui como é que é a sua reação quando você vai negociar com o cliente. Você tem medo de passar o preço do orçamento? Você sente que o cliente vai achar caro? Ou você cobra barato só para o cliente não ir embora fechar com outra marcenaria? Porque muitas vezes a marcenaria, o cara está passando aperto, né? O cara está passando aperto e no desespero ele tenta baixar o preço para ele não perder aquele cliente, que ele acha que ele precisa fechar aquele cliente a qualquer custo. E isso acontece muito, né? E é esse o tema que a gente vai falar hoje. Quem tiver qualquer dúvida já pode colocar. Aí pode mandar pergunta, pode fazer pergunta, nós estamos aqui para interagir e discutir com vocês. E sabe o que acontece? A gente vê aqui, a gente tem alunos do Brasil inteiro do nosso curso de marcenaria lucrativa, né? Da turma do nosso curso. A gente conversa com muitos alunos. Além dos alunos que a gente tem, né, a gente conversa aqui nas lives, tem gente que manda mensagem diretamente para a gente trocar ideia, pedindo dica, né, conselho, tá com problema na marcenaria e manda mensagem para cá. A gente acaba conversando e ajudando também, né, assim que quando é possível, né? Mas o que a gente sente é que tem muita marcenaria, gente, cobrando com medo, muitas vezes aceitando qualquer serviço. Pensa comigo, quando você aceita qualquer serviço, ou um serviço que não vai te dar lucro, cara, você ocupa sua marcenaria, ocupa a sua equipe, ocupa suas máquinas, ocupa o seu tempo, cara, para trabalhar em projetos que muitas vezes só vai girar dinheiro. Não vai dar lucro. Eu contei o caso aqui semana passada, eu conversei com o marceneiro, perguntei como que ele fazia o orçamento. Aí ele falou, Lídia, eu pego o material, valor do material, eu adiciono o valor da minha diária de trabalho e adiciono o frete. E aí eu cobro do cliente. Aí eu falei, cara, beleza, mas cara, e as despesas que você tem? O aluguel. E se quebrar uma parafusadeira, quem que vai pagar? Como é que você vai comprar a parafusadeira? O que tem incluso nessa diária? Né? E a sua conta de luz? Né? E o seu prolabore, o seu salário, diária, esquece diária, cara, foca no seu salário mensal. Qual é o seu prolabore? Qual é o seu salário mensal? Qual é o lucro que esse projeto vai dar? Então o orçamento tem que ter tudo isso, tem que estar tudo lá dentro. Então se quebrar a parafusadeira, acabou. Você só cobrou a diária.
né? Como é que você vai arrumar a sua máquina? Então, tem muita gente cobrando, né, com medo e aceitando qualquer valor. E sabe o que é pior? O cliente, cara, ele sente isso. Quando o cliente sente essa insegurança que você está, né, e você cobra às vezes um valor mais alto e você passa aquele valor com insegurança, e muitas vezes é um valor que não está ancorado em nada, porque pensa o seguinte, por que que o cliente deveria fechar com a minha marcenaria e não com o meu concorrente? Se você não conseguir passar segurança, tiver uma boa argumentação nessa negociação ali, se você não demonstrar por que que ele tem que fechar com você e você cobrou mais caro pelo serviço, eu espero que pelo menos se você fizer o orçamento correto, né, se ficou mais caro, que você passe o valor mais caro mesmo. Só que assim, preço por preço... Não é mais caro, é justo, né? É justo. Na verdade, a questão é que hoje em dia, hoje em dia o custo das coisas está muito alto. Então, logicamente, o preço dos móveis também vai ficar mais alto. Então, às vezes você olha aquele preço e fala, nossa, está muito caro. Mas as coisas estão caras. Se você não aumentar o seu preço, é você que está pagando para trabalhar. E assim, quando o cliente sente essa insegurança, você cobrou o valor justo pelo seu projeto. Não cobrou mais caro. Cobrou o valor mais alto, mas é um valor justo. Se você passa esse valor com insegurança, se você não demonstra profissionalismo, se você não ancora esse valor em nada... Lídio, o que é ancorar? Ancorar é você justificar o seu valor. Por que que o seu preço é mais caro? Ó, meu preço é mais caro porque está ancorado nisso, nisso e nisso. No meu atendimento, na minha garantia e no prazo de entrega. Na qualidade de serviço. Os meus diferenciais são esses. Eu tenho um produto excelente, mas todo mundo também tem. Tá bom, o que você tem de diferente? Eu cumpro 100% dos meus prazos, eu dou garantia e meu atendimento é excepcional. Ok, isso é um diferencial, são diferenciais, isso justifica você cobrar mais caro. Porque a gente sabe que todo mundo gosta de ser bem atendido e a gente também sabe que muita gente não atende bem, infelizmente, tá bom? Profissionalismo é um diferencial também, tá? Exatamente. Profissionalismo é um diferencial e muita marcenaria não sabe passar profissionalismo. E isso o cliente, é uma das coisas que o cliente percebe e dá valor. Pois é. Demonstrar profissionalismo. E aí, cara, se você não tem segurança na hora de passar o orçamento, eu vou cobrar, eu sei que meu preço está mais caro que o mercado, ou está mais caro que a concorrência. Cara, se você não tem segurança, sabe o que é que acontece? O cliente desconfia, o cliente sente, e ele vai procurar, sabe quem? O cara que é mais barato do que você. Sabe por quê? Porque você não passou confiança, não passou profissionalismo, não passou segurança na hora de apresentar o valor. Cara, esse valor é X por causa disso, disso e disso. E ponto. Acabou, cara. Você tem que justificar o seu preço. Mas com segurança, com um bom atendimento, com uma boa ancoragem ali nos seus diferenciais. Lídio, como é que eu descubro o meu diferencial? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Se você não sabe qual é o seu diferencial, tudo bem. Mas olha para a sua marcenaria. O que você tem de diferente? Ok? Compara no seu mercado. O que você tem de diferente? Pergunta ao seu cliente. O que você tem de diferente? O seu atendimento? Cara, isso é um diferencial. Você atende bem, o cliente gosta, você vai lá, pô, com roupa limpa, tal, chega no cliente, você faz perguntas, você dá sugestões, você ajuda o cliente a resolver um problema que ele tem lá e tal. Isso é um diferencial. Eu tenho uma garantia, eu dou garantia em contrato de tudo que eu fabrico aqui e tal. É um diferencial também, que a gente sabe que tem muita marcenaria que não dá. Outra coisa também, eu cumpro prazo. A gente sabe hoje que um dos maiores problemas do mercado é atraso na entrega dos móveis na marcenaria. Cara, isso é generalizado. Outro dia eu fiz um móvel aqui de uma cobertura, 2 andares, a gente fez. O cliente falou que todo mundo falou para ele que a marcenaria era o que mais ia dar dor de cabeça para ele. Eu perguntei para ele no final, falei, e aí, me fala agora. Ele falou, cara, foi o que menos deu dor de cabeça. Mas eu falei para ele, cara, você deu sorte, você caiu na minha mão. Eu sei que no mercado aqui, se você cai na mão de outras marcenarias, você não ia estar nem com metade dessa casa pronta. Enfim, né? Mas são diferenciais que a gente tem os nossos. Você também tem o seu na sua marcenaria. E isso vale dinheiro. Isso vale dinheiro. E você tem que comunicar isso. Mas se você está na dúvida qual que é o seu diferencial, pergunta para o seu cliente por que ele fecha com você. O cliente fala. Pode perguntar, você me passou ótimo. confiança, eu gostei de você por causa disso, eu gostei de você por causa daquilo. O cliente fala. Conversa com ele. Ele mesmo vai falar por que ele fechou com você. Ele mesmo vai falar qual que é o seu diferencial em relação à concorrência. Ele é o melhor pessoa para te falar qual é o seu diferencial. Porque é ele que está enxergando e te comparando com o mercado e mesmo comparando você com o mercado, escolheu você. Agora, se o cliente veio e fala para você, eu fechei com você porque seu preço é o melhor.
aí ele não está te buscando por nenhum diferencial, ele está te buscando Só simplesmente preço, né? por preço. Ou seja, você não está apresentando nenhum diferencial nesse mercado. Se o cliente só fecha com você por causa de preço, abra o olho, os ouvidos e pare e respire e comece a avaliar a sua marcenaria. Porque se você está há muitos anos no mercado e o pessoal não consegue enxergar diferencial nenhum de você e está comprando você simplesmente você só fecha porque pelo vende preço, barato, né? aí significa que você não está apresentando nenhum diferencial em relação ao Isso é muito concorrente. ruim, né? Vamos Isso lá. é péssimo. Vamos lá, vamos só recapitular. A marcenaria existe há 10 anos. E ela só consegue fechar se ela vender barato. Cara, isso é horrível. É. Porque assim, você está há um tempão no mercado, sua marca já é... Pensa comigo, Já você devia, está há 10 né? anos no mercado, você tem um bom produto, com certeza, senão você não existiria, né? Tem um bom produto, com certeza, né? Mas você só consegue vender se vender mais barato que todo mundo, ou igual a todo mundo. Cara, isso é muito ruim, na Aí você verdade, está concorrendo com aquele cara que está começando agora. Exatamente. Que realmente não tem diferencial ainda e briga por preço. Porque quem está começando muito ruim. realmente briga por preço. O cara não tem diferencial, ele não tem clientela. Ninguém conhece ele, ninguém né? conhece ele. Esse é o cara que briga por preço. Só que acontece, se você está muito tempo no mercado e ainda está brigando com esse cara, ainda está concorrendo os mesmos clientes com esse cara, o problema não é o mercado, o problema é você. Você não está conseguindo demonstrar diferencial. Né? Não era para você estar nesse patamar. Ó, quando o cliente, cara, quando o cliente não, quando você entende o valor do seu trabalho, né? Quando você, marceneiro, entende o valor do seu trabalho e você consegue explicar o seu preço, o cliente aceita isso, o cliente entende. Isso muda tudo. Cara, você consegue fechar mais orçamentos, você atrai cliente que valoriza o seu serviço, o seu atendimento, os seus diferenciais. Você consegue melhorar o seu faturamento e, consequentemente, você tem mais indicações, mas não somente isso, você consegue ter lucro, porque você consegue cobrar melhor, ou cobrar da forma correta, ou cobrar realmente quanto vale o seu serviço, entendeu? Se você está 10 anos no mercado, não é justo você estar cobrando o mesmo preço que o cara que está começando agora, a sua experiência. E, gente, você precisa ser pago pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela estrutura. Né? A estrutura de quem está há 10 anos no mercado, a estrutura da marcenaria não pode ser a mesma estrutura de alguém que está começando agora. Então você tem maquinário, você provavelmente tem mais maquinário, né? Provavelmente tem já uma marca estabelecida, você provavelmente, acredito que tem mais profissionalismo, e se você não está conseguindo comunicar isso para o seu cliente, você tem que trabalhar melhor isso. Porque você está com um erro aí de comunicação e não está conseguindo se diferenciar nesse mercado e cobrar o preço que é justo. E aí você fica na hora de passar o preço, até engasga, porque você não passa nem confiança para o cliente. Deixa eu só olhar o chat aqui e ver se tem alguma mensagem. Isso. AK Projetados, boa noite, galera. Fabrício falou sobre cobrar, né, por metro quadrado, calcular por chapa 3 vezes qual seria a forma ideal. Bom, Denso Galdino comentou aqui, boa noite, empresas vendem mal, né, vendem ruim, aí por isso falta profissional para executar. Com certeza, se você vende mal, você fatura mal e, consequentemente, vai ter uma equipe ruim, porque você não consegue remunerar pessoas boas, né? E fica realmente sem gente para executar. Aí vira o ciclo, né? Empresas que estão vendendo serviço para cobrir serviço. Meu amigo, você acertou em cheio, é o que mais tem. Mais tem é marcenaria que vende um projeto para cobrir o anterior. E aí, cadê o dinheiro daquele projeto que você deveria estar executando agora e você gastou há um mês atrás? Para onde foi parar esse dinheiro? A falta de caixa. É uma sucessão de erros, cara. Ah, Lídio, quais são os erros que eu cometo? Por que eu vendo um projeto para pagar o outro? Cara, provavelmente você administra muito mal o dinheiro da marcenaria. Provavelmente você não tem controle financeiro, você não tem um prolabore, um salário definido, você pega tudo que sobra. Provavelmente você não sabe seus custos, não sabe quanto gasta por projeto, e aí você não precifica correto. E aí já até respondeu o Fabrício. Isso corrói o seu lucro, sabe? Corrói o lucro. E aí você não entende por que você trabalha um mês inteiro, igual tem aqui, o cara trabalha um mês inteiro, e aí no dia 30 ele olha para a conta está negativa ou zerada. Só girou dinheiro. Cara, se você no dia 30 de julho agora não tiver, trabalhou um mês inteiro, entregou um projeto por semana, ok? Todos deram lucro, ou deveriam ter dado. Cara, se você não tem dinheiro na conta,
sabe o que aconteceu? Você só girou dinheiro. Só girou dinheiro. Marcenaria está no mesmo estado que estava antes. Só girou dinheiro. Se tivesse ficado parada em casa, dava na mesma. Exatamente. Se tivesse ficado parado em casa, dava na mesma. Porque você só girou. Aí você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para pagar suas contas, você não tem dinheiro para pagar a conta da marcenaria, fica devendo em fornecedor, fica devendo isso e aquilo, porque não tem dinheiro. E o Décio Galdino complementou aí, quando não tem caixa para a empresa, aí já era ladeira abaixo, né? Por isso falta mão de obra. Uma coisa leva a outra, é uma sucessão de erros, né? A gente tem que fazer 3 coisas: vender bem, produzir bem e entregar bem. Ok? Cara, se você vende mal, ou você vende mal, ou produz mal, ou entrega mal, tudo influencia, tudo é um ciclo, tá? Mas a venda é muito importante. Por quê? Porque a venda, ela não é só o ato de vender, não é só o ato de apresentar o orçamento. Antes de apresentar o orçamento, tem uma etapa enorme de processo ali. O que acontece com muita marcenaria? Eu quero fazer um móvel espetacular, eu fico vendo um videozinho aqui para usar aquela dobradiça, como é que chama? Dobradiça, aquela mimetizada, eu quero fazer uma porta pivotante com um pino com mola, que não precisa, empurra a porta, ela volta e tal, enfim, um móvel de 45 graus. É isso que eu me preocupa. O cara fica focado eu na quero produção. focar em ferragem. Hoje eu encontrei um marceneiro na madeireira. Ele, cara, tinha uma esquadrejadeira de 20 anos atrás, mas está comprando uma CNC. Eu fiquei preocupado com ele. Eu falei, cara, beleza, é um belo investimento, mas que talvez você tenha outras prioridades na sua marcenaria. E pelo que eu observei, ele tem outras prioridades que ele deveria tratar antes de entrar numa CNC, sabe? É uma máquina de 100 mil reais, uma máquina que ele vai se endividar para comprar. Mas enfim, cada um tem a sua estratégia e pensa da sua forma. E não está errado ele, claro, em pensar em crescer, mas antes disso, como é que está a venda? Né? Como é que está a sua venda? Você vai conseguir, né, ter volume para essa máquina? Né? Você está há tantos anos com uma máquina antiga, né? Talvez tenham máquinas intermediárias, talvez seja um passo mais longo. Às vezes, se você quer comprar uma máquina muito cara, mas o seu atendimento comercial é muito ruim, ou a sua equipe não vai ter ali, não vai dar conta de entregar tudo que você vai produzir, ou talvez você nem tenha demanda para aquela máquina. Enfim, o ponto é que, cara, igual eu falei, o ato da venda em si, de passar o orçamento, ele é só uma ponta do iceberg lá. Tem um processo inteiro antes, principalmente de precificação, de fazer a lista de materiais e colocar ali o custo de cada coisa. Aí, Fabrício, escuta aí, vai responder o Fabrício como é a melhor forma de cobrar. Olha como é que a gente precifica. E aí, precifica. Então, ou seja, dá trabalho. Sentar aqui na cadeira, 9 horas da noite, às vezes eu chego 7h30, abro aqui a minha planilha, nossa ferramenta de orçamento, eu coloco lá toda a lista de material, coloco lá quantas horas o marceneiro vai trabalhar naquele projeto. Né? É lógico que a nossa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que faz parte do nosso curso Marcenaria Lucrativa, né? Então, para a gente é fácil, né? Que eu coloco a lista de material, coloco lá o tempo que cada marceneiro ajudante vai trabalhar no projeto, automaticamente ela me dá o valor daquele projeto, daquele orçamento, porque ela já está preenchida com nossos custos fixos, né? Aluguel, parcela de máquina, custo de homem-hora, parcela de carro, o custo do homem-hora, comissão de marceneiro, comissão de arquiteto, enfim, ela já está toda preenchida. Então eu só coloco o material e a quantidade de pessoas que vai trabalhar no projeto e as horas. Para a gente, lógico, os nossos alunos, né, é algo mais simples, né? Mas eu sei que muita gente não tem essa ferramenta ou fica ali, né, fazendo na caneta e papel, eu sei que dá muito mais trabalho. Igual o Fabrício falando, multiplicando por 3, multiplicando por metro quadrado, né? Só para exemplificar aqui melhor para o Fabrício, a gente precifica de acordo com os custos reais, inclusive de acordo com o lucro que a gente quer, porque a nossa planilha, no final a gente tem tudo, qual que é o nosso custo fixo, qual que é o nosso custo de mão de obra, qual que é o nosso lucro naquele projeto, quantas horas vai ter trabalhado naquele projeto, qual que é o custo de material, custo de comissão, caso eu tenha, já tem tudo separado na nossa planilha, então a gente realmente precifica de acordo com o custo real de cada projeto. Então a gente tem a certeza dos custos e do lucro de cada projeto. Exatamente. E isso faz uma total diferença. Por quê? Porque na hora que você... Gente, isso não é só a gente que fala, não. Os nossos alunos falam isso. O tanto que passou confiança para eles na hora de apresentar um
o preço para o cliente, porque ali, como ele sabe todos os custos do projeto, não tinha mais naquele dele ficar, nossa, será que está caro? Será que está barato? Será que... Não, acaba, porque você sabe ali, centavo a centavo, os custos. Então, você ganha muito mais confiança e aí a gente cai naquela conversa que a gente estava no início, da pessoa vai passar o preço para o cliente e não passa confiança. Exatamente. Mas aí você tem... E às vezes o cliente vai barganhar e você já está sem confiança, você acaba indo na barganha do cliente e abaixando ainda mais o seu orçamento. Mas por quê? Porque você não tem confiança no seu orçamento. Você fez o quê? O material vezes 2, material vezes 3, né? E você não sabe o que ali é realmente lucro. Você não sabe o que ali que é realmente custo. Então, é difícil até a partir para uma negociação com o cliente. E aí você não sente a confiança na negociação. Então, uma das coisas que os alunos mais falam com a gente, depois que eles começam a utilizar essas ferramentas, né, é a confiança que eles passam a ter no envio do orçamento e na negociação do orçamento. Deixa eu olhar. Isso ajuda muito. Deixa eu olhar o chat aqui. O Desso Galdino comentou aqui novamente, ó, tem muito profissional bom trabalhando na garagem de casa. É verdade, tá? É verdade, tem muita gente boa trabalhando na garagem de casa, mas temos que saber se a precificação tá boa também, tá correta, né? Então, ter um produto bom, é obrigação de toda marcenaria, é obrigação. Você tem que ter um produto bom para existir no mercado. Pensa o seguinte, não pensa no presente, pensa daqui a 10 anos. Por que, por exemplo, tem uma coisa na minha marcenaria que eu me preocupo muito, que são resolver os problemas. Cara, o cliente ligou que tem uma porta arranhada lá. A gente acabou de fazer a montagem, a cliente foi limpar lá o armário da cozinha para encher com as coisas dela, tem uma porta arranhada. Por que eu vou trocar aquela porta? Lídio, vai custar uma chapa a mais, não tem problema. Vamos comprar e vamos botar lá a porta da cliente. Ela tem direito. Sabe por quê? Porque eu estou pensando daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Eu não estou pensando no agora. Agora, porque é o seguinte, se você deixa um problema nessa cliente, deixa um problema no outro cliente, um problema aqui, um ali, cara, daqui a pouco isso vira um problema enorme. Você perde indicação. Só lembrando, para repetir o que já falei várias vezes aqui, a indicação, gente, cientificamente provado, um cliente indicado, a chance de você converter a venda dele é de quase 90%. 90%. Então, assim, eu zelo muito para garantir a satisfação do cliente, porque as indicações ajudam demais a marcenaria. Lógico que a gente não vive só de indicação, a gente faz captação, faz um monte de parceria e tal, assim, não é só disso, tá? Mas a gente precisa trabalhar também não só a precificação, claro, que é uma etapa importantíssima, mas cuidar da nossa marca, do nosso nome, tá bom? E continuando aqui, ó... E só para complementar aí o que você falou, essa questão de deixar esses furos nos serviços e não voltar lá para consertar, o cliente, ficou faltando isso, você não vai lá para, né, consertar o que você deixou, às vezes, um pouco de erro lá. Eu tô lembrando que a gente tem marcenaria aqui que perdeu parceria de arquiteto, que arquiteto veio trabalhar com a gente por causa disso. Porque a marcenaria, ela ficava deixando o serviço para trás, deixa problemas, não resolvia, e aí o cliente ia atrás da arquiteta. A arquiteta cortou a parceria com ele e veio atrás da gente, né? Fechou parceria com a gente porque ele estava cansado de serviço que não finaliza, né? O cliente a marcenaria faz o serviço e deixa aquele punhado de probleminha. E aí muita gente pensa, mas vai ser, igual ele falou, vou lá, troca a porta. Não, mas como é que eu vou ter que comprar mais uma chapa? Gente, precificação correta tem que levar em conta esses custos extras. Essa é a questão. Você vai precificar, vai fazer um projeto, por exemplo, para um apartamento inteiro, você tem que colocar chapa extra naquele orçamento. Você tem que colocar essa gordura justamente para, caso aconteça algum problema desse, você tem gordura para ir lá e resolver. Senão, você vai tirar do seu lucro, você vai tirar do seu bolso para ficar pagando esse problema. Isso se chama precificar corretamente. Essa gordura faz parte, tá? Nosso colega aqui no chat aqui, ó, nosso colega da RN Imóveis Planejados. RN deve ser Rio Grande do Norte, eu acredito, né? Ó, boa noite. Na sua opinião, faz um ano que trabalho com fabricação de imóveis, estou querendo comprar uma esquadrejadeira 290, trabalho sozinho, é necessário? Acredito que sim, cara. A esquadrejadeira 290 vai fazer um ganho enorme para você na qualidade do seu produto, tá bom?
Você vai conseguir cortar ali, né, a chapa sozinho. Talvez você tenha uma serra menor hoje, a serrinha de bancada, né? Uma esquadrejadeira 290 vai te ajudar demais. Por quê? Para você melhorar o seu produto. É aquilo que eu faço. Falo, muitas vezes as pessoas estão pensando lá na frente. Ah, eu quero comprar um caminhão. Ah, eu quero comprar uma CNC para fazer um monte de coisa. Cara, beleza. Isso é importante. Mas será que é urgente? Talvez o urgente seja mais barato do que você comprar, fazer um investimento tão grande quanto esse. Então, até pela questão de volume de trabalho, sabe? Então, tá pequeno, cara, compra lá a sua esquadrejadeira, vai trabalhando na sua área comercial, porque essa coladeira tem que se pagar, ok? Você vai contratar um ajudante. Beleza, tem que trabalhar também o quê? A venda, senão o ajudante vai ser só uma despesa a mais. Você quer colocar mais gente dentro da marcenaria, você tem que vender mais. Porque senão o seu ajudante, o outro montador, o marceneiro, vai só uma conta a mais para você pagar. Cara, você contratou uma pessoa, você tem obrigatoriamente que vender mais, senão é 6 por meia dúzia, senão a conta não fecha. Seu custo de homem-hora aumenta. O custo aumenta, entendeu? Então, se o custo aumenta, cara, aquele cara tem que se pagar. Você, de alguma forma, tem que trabalhar as alavancas de venda. O que é alavanca de venda? Cara, são as parcerias que alavancam a sua venda, que vem as indicações, são a captação de clientes que você pode fazer através do Google ou do Instagram, ok? Você pode fazer uma parceria com a madeireira, inclusive a gente vai lançar um curso disso, de como desenvolver parcerias. Eu sei que tem muito marceneiro que não sabe como se conectar. Ah, Lídio, como é que eu começo uma parceria com um arquiteto? Como é que eu começo uma parceria com uma loja de ferragens? Como é que eu faço uma parceria com uma serralheria, né? Serralheria, toda hora a gente precisa ir de serralheria para fazer móveis em estilo industrial, né? Móveis com metalon. Como é que eu desenvolvo essa relação? Eu ligo para o cara, eu mando um e-mail, eu vou lá pessoalmente? Como é que eu faço isso? A gente vai lançar um produto desse para ajudar aí as marcenarias porque é um assunto mais longo, não dá para falar em live, tá? Isso. Então a gente vai fazer Acredito que semana que vem é um preço bem simbólico só para ajudar, mas enfim. Inclusive vai no nosso link da bio, tá? Lá vai ter essas informações. Desse curso especificamente não está lá agora, mas tem outros lá disponíveis, documentações, várias coisas já disponíveis. Só um parêntese de curso, né? Eu falei aqui que a gente tem o curso de marcenaria lucrativa. Esse curso só abre vaga a cada 2 meses, 2 a 3 meses, tá? No momento está fechado. Ah, Lídio, eu quero comprar. Cara, não tem preço, não está aberto, porque a gente acabou de fechar uma turma. Então, quem quiser participar da próxima turma, nosso perfil, na bio, lá tem um link, você clica lá e entra na lista de espera, tá? A turma deve abrir daqui a 60 dias, mais ou menos. Inclusive, para quem perguntou aí da precificação, a gente ensina como precificar corretamente baseado nos seus custos, a gente não somente ensina a fazer o orçamento baseado em custo. Esquece a fórmula de metro quadrado, esquece multiplicar por 3. Cara, eu quero cobrar tudo. Quero cobrar exatamente o que eu vou fazer naquele projeto. Minha luz, minha água, meu aluguel, minha parcela do meu carro, as despesas que eu tenho mensalmente de frete. Eu quero que isso tudo vá no meu orçamento. Como é que eu faço isso? Tá? A gente ensina lá no curso Marcenaria Lucrativa. Quem quiser receber o alerta da abertura da turma, é só se inscrever no link que está na nossa bio, tá bom? Exatamente. Não é o tema da live, só estou comentando que às vezes as pessoas, eu falo de marcenaria lucrativa, eu falo de precificação. Pessoa, de onde que é isso? É do nosso curso, tá bom? Então, e outra coisa, gente, para quem tem dificuldade de acompanhar suas finanças, né, fazer o acompanhamento, saber o que está entrando, o que está saindo da marcenaria, a gente ensina tudo lá. E é para pequena marcenaria, tá? É para aquele marceneiro que não tem tempo, que trabalha sozinho, igual o RN aí, acabou iniciando, está começando agora no mercado, não sabe fazer isso e precisa de uma ferramenta rápida que agiliza a vida dele. Não vai ficar pagando softwares que você tem que pagar anual, tem que pagar aquele punhado de coisa, não. Uma vez você compra, você fica com aquelas ferramentas disponíveis, então é para vocês mesmos. Por exemplo, eu sei que muito dono de marcenaria não tem um prolabore definido, tá bom? O que o seu funcionário tem? O seu funcionário tem salário. Dono de marcenaria também tem salário, só que o nome é diferente, chama-se prolabore, né? Como é que você calcula isso? Quanto que tem que ser meu prolabore, Lídio? Tem que ser 20 mil, 30 mil? Cara, não sei. Existe uma fórmula para você calcular isso. A gente ensina lá, tá bom? Então, a gente não só ensina como se faz, como a gente disponibiliza uma planilha para você baixar e você fazer o cálculo de quanto que deveria ser o seu salário. Porque o que acontece hoje? Por que muita marcenaria não tem lucro? Porque o cara faz o seguinte, ele vende. Quando o cliente paga, ele faz o que com o dinheiro? Cara, ele põe no bolso.
Ele vai viajar, ele bota pneu novo na moto, ele bota pneu novo no carro, ele manda o carro para manutenção, ele paga despesas pessoais da casa dele, que tem que pagar mesmo e tal. Mas, cara, e o que sobrou para a marcenaria? Nada. Não sobrou nada. E aí a marcenaria, fica sem caixa, a marcenaria fica sem caixa. E o que acontece com a marcenaria? Ela não cresce. Ela não cresce. Como o nosso colega Denso Galdino comentou várias coisas aqui que realmente é verdade. A marcenaria não cresce. Você não consegue ali remunerar melhor as pessoas, você não consegue atrair um profissional melhor, porque ele vai exigir um salário maior, você não consegue trazer, melhor. Você não consegue comprar a máquina maior. Então, a precificação, gente, ela é importante demais, cara. Importante demais, assim, eu fico... E além de tudo isso, né, voltando ao assunto, além de tudo isso, a precificação correta te ajuda a ter mais confiança na hora de você exigir ali. Quando você sabe realmente, né, quanto custa aquele produto, você fica muito mais tranquilo. Você não fica constrangido de cobrar o preço. Você fica muito mais tranquilo na negociação. É uma coisa que, assim... E o melhor, você consegue negociar desconto, porque você sabe quanto custa. Ó, até aqui eu tenho lucro, daqui para baixo eu não tenho mais lucro. Então eu só tenho isso aqui para negociar. É o que eu falo nas aulas que a gente dá. Quando você não sabe quanto de lucro você vai ter naquele projeto, é igual eu sair de uma cidade para outra com GPS, perder o sinal, no meio do caminho entrar na estrada de terra, aí eu perco o sinal, o que eu faço? Meto o pé no acelerador, achando que eu vou chegar mais rápido. Só que na verdade eu estou indo para mais distante do meu destino. Então quando você não sabe quanto realmente custa custa aquele projeto, e aí você entra numa negociação de desconto, meu amigo, você só está se distanciando do seu lucro. Aí você trabalha e você percebe que você trabalha para sobreviver. Você não lucra. Só gira dinheiro. Só gira dinheiro. Esse que é o sentimento. Só gira dinheiro. Então, esse cara, é o sentimento, porque você não tem confiança no seu trabalho, você não cobra direito, e aí você fica brigando, não passa confiança, não passa profissionalismo, fica brigando por preço nesse mercado. Aí você pergunta assim, Lídio, Jamile, qual o jeito certo de cobrar o orçamento? Cara, o jeito certo é saber o mínimo que você deve saber para você não sair no prejuízo. Você tem que saber quanto custa seu projeto para você não sair no prejuízo. No mínimo isso, tá bom? Você precisa também conversar com o cliente de forma clara, passar confiança, demonstrar profissionalismo, né? Ancorar o seu preço. Por que o cliente tem que fechar comigo e não com o meu concorrente? Não, o colega da RN Planejados. Por que eu tenho que fechar com a RN e não com o Denso Galdino? Os colegas aqui que estavam comentando ainda agora. Aí já né? Colocando tem que ter a concorrência aqui, né? A concorrência, né? Mostrar, né, o valor do seu serviço, não só o material. Né? E outra coisa, o meu material é de qualidade. Cara, esquece isso. Isso não ancora preço em lugar nenhum do mundo, tá bom? O cliente não está esperando você colocar qualquer coisa na casa dele. Você acha que o cliente está esperando que você vai botar uma porcaria lá? Uma dobradiça de R$1,99? Não está esperando isso. O cliente está esperando que o material já seja de qualidade. Então, esse discurso de que meu material é top, esquece isso, cara. Até porque... Isso não existe. Isso... Eu te falo assim, o cliente que fica exigindo preço é o mais chato. É o cara que ainda costuma te exigir mais ainda. E você fica... Você acha que, não, cobrei pouco, vou fazer uma coisa meia boca. Coitado. Esse cara que vai te encher o saco. É esse cara que cobrou barato, quer pagar pouco e costuma ser exigente ainda. Te dá dor de cabeça além de tudo. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Antes de você passar o próximo orçamento, calcula quanto tempo você vai trabalhar nesse projeto, ok? Você deve ter um pedido de orçamento para fazer, de alguma cozinha, de uma sala. Calcula aí quanto tempo você vai trabalhar nesse projeto e quanto vale a sua hora de trabalho. Só o fato de você saber quanto você deveria cobrar pela sua hora de trabalho já vai te dar mais segurança. Cara, se você praticar isso, né, se você assistir nossas aulas, fazer parte do nosso curso vai te ajudar demais. Mas se você não fizer parte do curso, pelo menos assistir nossas aulas, já vai te ajudar demais. Só saber quanto custa, qual é o custo da sua mão de obra, já vai te dar muito mais confiança, com certeza, tá bom? A gente fala muito, né, de saber o custo por hora, o custo fixo, o custo de mão de obra, a gente fala muito isso. Mas é realmente importante para você conseguir fazer essa precificação correta. E isso vai te passar confiança, gente. Esquece, a gente acha que o cliente não percebe. A linguagem, ela tem vários sinais, não é só o que a gente fala, mas o que a gente demonstra, o que a gente passa, né? E essa falta de conhecimento
da própria marcenaria, a falta de conhecimento do seu custo, né? Por exemplo, muita gente não sabe quanto você tem, o mínimo que você tem que vender por mês. Tem um valor, gente. Essa é pergunta legal. É um ponto Esse de é um ponto legal. que eles chamam, que é o valor mínimo de faturamento que você tem que ter no mês para cobrir suas despesas. Tem muita gente que não sabe. Se alguém estiver na live e souber aí, pode pontuar pra gente aí, tá bom, gente? Agora, você acha que você não sabe isso, não sabe o seu custo por hora, não sabe qual que é o seu valor real, você não vai saber precificar e não vai passar confiança para o cliente. Né? Não vai, gente. Sabe o que é interessante? É que assim, se você não sabe qual é o seu custo, quanto custa sua marcenaria para funcionar? Se você não sabe isso, cara, automaticamente seus orçamentos estão errados. Assim. Você não sabe nada. Porque um orçamento que não contempla as despesas da marcenaria, Lídia, mas eu multiplico por 3. Cara, talvez seja pouco. Aí eu te falo, mas você multiplica por 3, beleza? Beleza. Você tem 2 ajudantes. Aí você contrata um marceneiro, que vai ganhar R$3.000, 2.500, vamos chutar aqui, tá bom? É um chute. 3.000. E você continua multiplicando por 3. O lucro é o mesmo? Claro que não, né? Porque você aumentou a despesa. Então você deveria aumentar também o valor lá do orçamento. Aí eu contratei um marceneiro mais um ajudante, eu multiplicava por 2,5, eu continuo multiplicando por 2,5. Você acha que o lucro da marcenaria vai ser o mesmo? Claro que não. Entendeu? Claro que não, você aumentou a despesa da marcenaria. Lídio, mas eu consegui equilibrar porque a venda também aumentou, eu ganhei. Tá bom, faz sentido, pode ser que dê certo. Mas será que todo mundo faz essa conta? De que quando você contrata mais gente, você pode até usar o 2,5, 3, isso até vai funcionar por um tempo. Mas, cara, à medida que você aumenta a despesa, se você não aumentar a venda para compensar e continuar multiplicando por 2, por 3, você começa a perder dinheiro e perde rápido. E aí você entra naquele círculo, você entra numa espiral para baixo, meu amigo, que só vai te afundar. E é o que o colega falou no começo da live. Começa a vender um serviço para entregar o anterior. Começa a vender um serviço para entregar o anterior. E aí você, 6 meses, 1 ano depois, você está sufocado a ponto de fechar a marcenaria. E essa é uma realidade, isso não é brincadeira não, isso é a realidade de muita marcenaria da sua cidade, da minha, tá bom? De muita marcenaria. Então, se você quiser parar, cara, de sentir medo, né, de passar orçamento, começa pelo menos entendendo o valor do seu tempo e do seu serviço. Começa pelo menos por aí, tá bom? Cliente bom, o cliente bom, ele quer qualidade, quer confiança. O cliente quer qualidade e confiança. E ele paga mais por isso. E você, nós temos isso. Só que muitas vezes só falta o quê? Mostrar. Muitas vezes só falta mostrar. Falta você confiar, às vezes, em você mesmo, né? Porque como você, às vezes, está tão perdido em sua marcenaria, você não tem informação nenhuma da sua marcenaria, não faz controle nenhum da marcenaria, nem você tem confiança no que você está cobrando. Exatamente isso. Só falta você ter essa confiança em você mesmo. Mas essa confiança vem de você conhecer a sua própria empresa, trabalhar a sua própria empresa, organizar melhor a sua própria empresa para saber exatamente o que você está cobrando e entender que o que você está cobrando nada mais é do que o justo. Isso mesmo. É o justo. Você não está cobrando mais nem menos, você está cobrando o justo. Porque você sabe seus custos, você sabe suas despesas, então isso que você está cobrando é o justo. Você merece colocar dinheiro no bolso no final do mês, sua marcenaria merece ver lucro, sua empresa merece ter caixa para crescer. Isso é o justo, não é mais nem menos. Uma última reflexão aqui. Há um tempo atrás quebrou a marcenaria da minha cidade. A marcenaria fechou, encerrou a atividade. Aí a gente foi dar uma olhadinha, o que aconteceu? Cara, a marcenaria tinha marceneiros bons, o produto era ótimo, ou seja, tinha bom produto. A marcenaria tinha clientes, e os clientes pagavam, tá bom? E aí por que a marcenaria quebrou? Por problemas de administração e, consequentemente, problemas de administração financeira, que passa pela área comercial da marcenaria, né? Passa pelo faturamento, passa pela venda, pela precificação, quebrou por causa disso. Controle. Tá bom? Controle de custo, né? Precifica só para gerar dinheiro. Então, ou seja, marcenaria de tamanho médio, não era pequena, tá? É marcenaria de 8, 10 funcionários, é uma marcenaria bem estruturada. E aí o que aconteceu? Foi isso. Tinha produto bom, tinha cliente pagava em dia, só que pegou problema de administração financeira. Problema principalmente ali de gestão financeira, de administração do dinheiro. Então, meu amigo, foco, a mensagem é foco no lucro, cara. Foco, Lídio, mas aqui é difícil, todo mundo quer preço e tal. Pensa o seguinte, cara, se todo cliente só quer preço,
Por que que a marcenaria grande, que cobra mais caro, tá está vendendo? Por quê? Me fala. Até Então, o Denson eu até te Galdino digo, falou aqui, ó. Excelentes empresas gostam de clientes exigentes, pois neste cenário a concorrência é menor e não há espaço para aventureiros. E eu concordo. é isso, cara. E você vê que essas grandes empresas estão lá com o cliente pagando e pagando alto, pagando muito. Muito mais do Por que que... esse cara não fecha com mais barato? Porque ele quer Exatamente. produto e qualidade, ele quer confiança, quer profissionalismo, quer pagar mais caro, mas quer sentir que realmente o projeto dele vai ser bem executado, que o prazo vai ser honrado, né? Que aquela marcenaria provavelmente tem alguns diferenciais, é profissional. Agora você manda lá um orçamento no papel de pão, chega na casa do cliente cheio de poeira, não faz pergunta nenhuma, não ajuda em nada. Não tem um o cliente contrato. mandou um WhatsApp, você passou 2 semanas para mandar o orçamento, você foi lá, demorou 2 semanas para mandar o orçamento. Enfim, tem um monte de coisas que muitas vezes a pessoa faz que acha que é normal, mas na verdade não é. Você está justamente diminuindo o seu valor. E você está deixando de mostrar valor para esse cliente quando você comporta-se dessa forma. O colega aqui da AK Projetados, né? Estou passando justamente por essa situação. É muito difícil, tá, cara? É muito difícil, é uma pena, mas isso, na verdade, é uma sucessão de situações, ok? Todos nós estudamos marcenaria ou aprendemos com alguém, tá bom? Eu, além de aprender, fiz curso tal, para aprender a melhorar as minhas técnicas e tudo mais, isso paguei, fiz curso para aprender isso também sobre produção. Todo mundo tem a aprender. Mas o que acontece? Muita gente se preocupa muito com a parte do móvel. Cara, mas fazer o móvel, vamos lá, produzir o móvel, meu amigo, você paga um marceneiro, ele faz isso. É importante, mas o marceneiro faz para você, né? Talvez até o ajudante faça para você, dependendo da complexidade. Mas então, quem vai administrar a sua marcenaria? Mas a venda, cara, é muito mais importante. Eu não diria que seria muito mais importante, mas eu diria que é tão importante quanto a fabricação. Porque muitas vezes não adianta você ter um móvel espetacular, um móvel top, se você não consegue vender aquilo, não consegue cobrar o valor justo por aquele produto, sabe? Eu já vi marceneiro fazer um videozinho no YouTube. Ah, porra, o cliente não valoriza porque a minha bancada, eu faço um rack no 45 graus, a mesa é no 45 graus, e porque o cliente, cara, tudo bem, isso é importante, ok, mas, cara, o mais importante é fazer com que o cliente enxergue benefício nisso. Se você não conseguir transmitir isso para o cliente, a sua bancada, o topo em cima da lateral ou em 45 vai ser a mesma, não faz diferença. E se seu cliente não for alto padrão, ele não vai te pagar mais por isso, não. O ponto aqui é como é que eu faço o cliente perceber que isso é importante para ele, que isso tem valor, né? Nem que seja estético, mas tem que ter, a comunicação tem que melhorar, sabe? E muitas vezes a gente tem que buscar conhecimento nesse sentido, tá bom? Então, foco, galera, nos clientes, nos projetos que trazem lucro. Vamos parar de gerar dinheiro, tá? E aí, estão finalizando, mas foca no controle da sua marcenaria, no controle financeiro principalmente, financeiro e comercial da sua marcenaria. É o que a gente fala muito aqui, né? Infelizmente, a maioria dos donos de marcenaria, eles eram marceneiros de outras marcenarias e abriram suas próprias marcenarias. Então, todo o conhecimento que eles têm era da produção. E aí abre uma marcenaria e aquele conhecimento de empresarial ele não tem. Isso é uma grande diferença na nossa marcenaria, porque o Lídio já é o contrário, né? Ele não veio da marcenaria. Ele trabalhou em grandes empresas multinacionais, gestão, né, tinha equipe, gerenciava 50 equipes, trabalhou na Ambev, filiadas da Globo, enfim. Trabalhou em setores, gerenciou pessoas, gestão comercial, trabalhou em outras empresas, adquiriu conhecimento de outras empresas nessa parte de pessoas, gestão, financeiro, comercial, e depois abriu marcenaria. Né? Então a gente tem um histórico um pouco diferente da grande maioria das marcenarias, mas a grande maioria abre a marcenaria, né, sem esse conhecimento nessas outras áreas da empresa, porque a empresa não é só produção, a produção é só uma área da empresa. E essa falta de conhecimento nessas outras áreas é que muitas das vezes, eu posso quase que dizer que 90% das vezes é o que faz a empresa quebrar. Porque ele não faz acompanhamento financeiro, né, acompanhamento do que entra e do que sai, ele não sabe precificar direito, fica chutando. É a gestão do achismo, né? É a administração do achismo. Ele acha que é isso,
mas ele não sabe de nada. Ó. Né? Vai só, escutou vou pegar o custo de material, multiplicar por 2,5. Então vou fazer isso na minha marcenaria também. E não é assim que a gente faz. Né? Nosso colega do Alckmin Planejados falou que no meu caso, às vezes cobro um preço mais caro, um preço melhor e não consigo fechar o serviço. Cara, isso também acontece comigo. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu estou com a página dos meus orçamentos aberta aqui. Esse mês eu fiz até o momento 31 orçamentos em julho, 31. Tá? Um mês muito bom. Eu fiz 31 orçamentos. Sabe quantos eu fechei? Acho que foi 6 ou foi 7 só, ok? Só que foram 6 ou 7 que gerou ocupação para 60, quase 90 dias de serviço. Então, ou seja, a taxa de conversão da marcenaria... Lídio, você perdeu 23, 24 orçamentos. Perdi. Ok, perdi. Faz parte do negócio. Eu não preciso de todos. Eu preciso... Nem dou conta de todos. Eu nem dou conta, né? Eu preciso de todos os clientes, ok? Mas eu nunca vou conseguir, nós nunca vamos conseguir fechar todos os clientes. Isso é normal, tá bom? Nem por isso eu saio baixando o meu preço. Porque não adianta trabalhar de graça ou trabalhar para não ter lucro, tá bom? Não adianta. A gente aqui não é a marcenaria mais barata da cidade, está longe de ser a mais barata. Também não é a mais cara da cidade, tá bom? Então nosso preço ele é alto, mas ele não é o maior que existe, também não é, está longe de ser o menor. Então, ou seja, mesmo a gente cobrando um preço bem acima da média, a gente consegue fechar projeto, tá bom? E gera ocupação para um longo período. E a nossa marcenaria tem quase 10 pessoas, então, ou seja, a gente tem um volume de trabalho grande lá. O ponto aqui é que esse ponto aqui de você cobrar mais caro e às vezes não conseguir fechar o serviço, isso sempre vai acontecer. A marcenaria maior da sua cidade, da minha, ela também cobra muito mais caro do que eu. Eu tenho certeza absoluta que ela não fecha todos os projetos, que ela perde a maioria. Com certeza ela perde a maioria, tá bom? Então, ou seja, esse fluxo de você fazer 10 orçamentos cobrando mais caro, fechou 2, cara, é normal. A taxa de conversão na marcenaria não é maior que 30%. Não. Exceção para aquelas marcenarias que tem ali 2 indicações de arquiteto e fecha as 2. Muita indicação, muita aí o cara aumenta essa conversão. O cara recebe 3 indicações de arquiteto e fechou os 3. É como eu falei, a indicação é muito mais fácil. Então, enfim, mas geralmente, se você é a marcenaria normal, do dia a dia, que tem as suas parcerias e tal, você faz um monte de orçamento e fecha 10, 20%. É normal. A taxa de conversão é essa, 20 tá? a 30, 20 a 30%. E só para completar aqui, né, para o Alckmin, né, a questão é o seguinte, você tem que entender qual que é essa taxa sua de conversão. Você tem que entender quantos orçamentos você precisa fazer no mês e qual que é a sua média de orçamentos que você fecha. Você tem que entender isso, para justamente você correr atrás dessa quantidade de orçamentos necessários para que você atinja a conversão ideal. Tá? Isso é comercial, tá, gente? Isso faz parte do conhecimento seu da área comercial, da sua área de vendas aí da sua marcenaria. Entender a quantidade de orçamento que você faz por mês e qual que é a sua conversão. E foque nessa quantidade. Não fique desesperado porque você perdeu um cliente. Corre atrás de mais, traga mais orçamento para dentro da casa. Quanto mais orçamento você traz para dentro da casa, mais chance você tem de convergir. Né? Mais chance de algum daqueles ali fechar com você e virar realmente um projeto. Então, mas isso é uma estratégia comercial, tá? Foca em trazer mais clientes, não simplesmente fechar tudo que entra, porque vai acontecer, não vai fechar tudo. Pessoal, estamos encerrando aqui, mas eu quero falar a frase que eu falei ainda há pouco. Cara, se você tem medo de passar o valor certo para o seu cliente, do seu orçamento, se você tem receio, eu deveria cobrar mais caro, eu tenho medo, começa entendendo o valor exato da sua hora de trabalho, do seu tempo. Né? Quanto custa o seu tempo? Comece entendendo isso. Isso já vai dar um valor ali em reais. É lógico, você vai saber quantas horas você trabalha naquele projeto, você vai saber quanto custa a sua hora de trabalho. Então, se você começar entendendo por ali, já vai te dar, né, uma grande confiança na hora de passar o orçamento para o cliente, tá bom? Então, obrigado a todos pela companhia aí durante a live, obrigado para a galera que comentou aqui, que estava com a gente, falando aqui, todo mundo, RN Planejados, Zé Galdino, Alckmin Planejados, Eduardo, todo mundo, obrigado pela companhia aí, pela live. Vamos descansar que amanhã, pelo menos eu ainda vou trabalhar um pouquinho, eu sei que a galera também vai. Vamos descansar que amanhã tem mais aí marcenaria para nós trabalhar, não é isso? A gente se vê na próxima live aí.
provavelmente no domingo, tá bom? Então a gente deve fazer uma nova live. Quem não segue a gente, segue aí. Quem quiser entrar na próxima turma do curso Marcenaria Lucrativa, onde a gente ensina a definir Prolabore, ensina como ter lucro na precificação, ensina a fazer fluxo de caixa. Cara, a gente... Documentação, modelo de contrato para você assinar com o seu cliente. Cara, quem quiser saber mais sobre isso, clica no link, está no nosso perfil, na nossa bio lá, você entra na lista de espera e mais adiante você vai ser avisado aí que vai abrir as aulas para você poder assistir 3 aulas de graça e se você quiser você passa a entrar na turma do curso, tá bom? Obrigado pela companhia aí, a gente vê na próxima live. Bom descanso a todos aí, vamos descansar que amanhã tem mais, né? Valeu!